Hora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. O Theo Taká já está por aqui para nos trazer os destaques. O que a gente precisa acompanhar pela agenda da Rosa Riscala nessa véspera de feriado, hein, Theo? Bom dia, Débora. A proposta do governo americano aí de impor uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros segue no foco dos investidores, apesar da reação dos ativos domésticos ontem ter sido modesta, né, já que a medida ainda não é definitiva e há espaço para negociação até 15 de julho, quando aí sairá a decisão final. O maior impacto da medida acabou sendo político, né, após o presidente Lula transformar esse episódio em um confronto direto com a família Bolsonaro e explorar o fato aí eleitoralmente. Lula passou a terça-feira tentando associar diretamente o tarifaço à aproximação entre Flávio e Trump, repetindo aí uma estratégia semelhante à usada no passado contra Eduardo Bolsonaro, né? Foi transformar o embate externo em uma narrativa de soberania nacional e de traição à pátria. O presidente acusou os Estados Unidos de agirem aí com base em mentiras, disse que o Pix virou alvo porque assusta os americanos, né? E também afirmou que o Brasil não aceita ser tratado como republiqueta e disse também que está esperando um telefonema do Trump. Nos bastidores, né, parte do governo vê um potencial de ganho eleitoral nesse confronto com os Estados Unidos, sobretudo se conseguir colar na oposição o custo político e econômico de uma eventual escalada tarifária. A leitura predominante no mercado é que o episódio ainda não alterou de forma relevante o cenário econômico de curto prazo, mas aumentou o ruído político eleitoral e abriu uma nova frente de risco para a campanha presidencial deste ano. Pelo lado do Flávio Bolsonaro, né, o tarifaço proposto por Donald Trump abriu uma nova frente de desgaste potencial, justamente no momento que o senador tenta consolidar aí a sua pré-candidatura ao Planalto. O próprio Flávio tentou conter os danos, né, revelando que enviou uma carta ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, pedindo que os Estados Unidos desistam aí dessa tarifa adicional de 25% para não prejudicar a população brasileira. O problema é que a tentativa de neutralizar o desgaste coincidiu aí com uma demonstração pública de proximidade entre Trump e Flávio. O presidente americano publicou mensagem elogiando o senador brasileiro, né, descrevendo ele como um jovem inteligente que ama muito seu país, além de divulgar fotos daquele encontro realizado na Casa Branca na semana passada. Essa leitura ganhou força aí após as declarações do Marco Rubio no Senado americano, ao citar o Brasil como um país não alinhado aos Estados Unidos, mas em ciclo eleitoral, deixando implícita aí a sua preferência por uma mudança política no país, Débora. Bom, além dessa crise diplomática aqui no Brasil, ainda temos a guerra no Oriente Médio, onde Trump e Netanyahu andam se estranhando, né, Theo? Pois é, inclusive o petróleo já sobe 2% na manhã desta quarta-feira, com o barril do Brent aí na casa dos US$ 98, com o mercado repercutindo também novos ataques atribuídos ao Irã contra o Bahrein e contra o Kuwait, mostrando que o cessar-fogo no Oriente Médio continua extremamente frágil. Apesar do Donald Trump insistir que as negociações com o governo de Teherã seguem em andamento, o mercado passou a enxergar aí um novo fator de risco para a guerra, né? O crescente desalinhamento entre Estados Unidos e Israel sobre como encerrar o conflito, né? Segundo a imprensa americana, Trump tenta acelerar um acordo diplomático que permita avaliar a pressão, aliviar, melhor dizendo, a pressão sobre a energia, a inflação e sobre sua própria base política, cada vez mais dividida em relação ao apoio da guerra. Já o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, segue pressionado internamente para ampliar a guerra contra o Hezbollah e seus aliados regionais do Irã, além dificultando aí uma solução rápida para essa crise. As divergências entre os dois líderes ficaram mais evidentes aí após os ataques contra Beirute, movimento que teria levado o Irã a endurecer o discurso e suspender as negociações com os americanos, embora o Trump negue oficialmente a interrupção dos contatos com o governo de Teherã. E, para piorar, a imprensa americana publicou ontem aí uma série de relatos de bastidores, né, de conversas tensas entre o Trump e o Netanyahu, por causa dessa continuidade das operações israelenses no Líbano. Mesmo após o Trump anunciar avanços diplomáticos e sugerir um cessar-fogo mais amplo, Israel confirmou apenas uma trégua parcial no norte do Líbano, mantendo as operações militares no sul do país. A leitura predominante no mercado é que o conflito entrou em uma fase de contenção negociada, mas ainda longe de uma solução definitiva, Débora. Bom, e o que temos na agenda dos mercados para essa quarta-feira com cara de sexta-feira, tá? Não sei para você, mas para mim tá com cara de sexta-feira.
Sexta-feira eu estou aqui. Aqui no Brasil, o destaque fica por conta da produção industrial às 9 horas, né, com a mediana das projeções dos economistas apontando uma alta de 0,5% em abril em relação ao mês anterior, após alta de 0,1% em março, no que pode marcar aí o quarto resultado positivo consecutivo da indústria. Os economistas esperam uma contribuição relevante da indústria extrativa, favorecida aí pelo aumento da produção de petróleo, embora a parte do mercado já veja sinais de moderação da atividade após um primeiro trimestre mais forte. Às 2h30 da tarde, o Banco Central divulga os números do fluxo cambial de maio e também o índice de commodities, o ICBR, também do mês de maio. Às 3 horas, teremos a balança comercial do mês passado, com expectativa aí de um superávit de 7,5 bilhões de dólares, sustentado pelos embarques de soja, carne bovina e petróleo. Do lado das importações, combustíveis, fertilizantes e veículos devem limitar aí um resultado mais robusto. O mercado também deve recuperar a palestra do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que aconteceu hoje bem cedinho no Fórum de Lisboa. No evento, o Galípolo destacou que o Brasil possui uma deficiência de ganhos de produtividade, o que tende a provocar aumento de preços e, consequentemente, limitar os efeitos da política monetária. Lá fora, depois do relatório Jolts ontem ter revelado aí uma abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos acima do esperado, hoje tem mais dado de emprego por lá. A pesquisa ADP, com a criação de vagas no setor privado, que sai às 9h15 da manhã. Lembrando, que o principal dado da semana, o payroll, vai sair na sexta-feira, no meio do feriado prolongado aqui no Brasil. Também nos Estados Unidos, teremos o dado de atividade do setor de serviços, medido pelo ISM, que sai às 11 horas, os estoques semanais de petróleo, medidos pelo DOI, que sai às 11h30, e o livro bege do Fed, às 3 da tarde, que traz aí um resumo da economia americana nos últimos 45 dias, nas 12 regiões do Banco Central Americano. Na Ásia, saiu agora de madrugada o PMI de serviços da China, medido pela S&P Global, que subiu para 54,4 pontos em maio, após marcar 52,6 em abril, superando a previsão dos analistas, que era de 53 pontos. No Japão, o PMI de serviços caiu de 51 pontos em abril para 50 em maio, frustrando as previsões de uma alta para 53 pontos. E amanhã, feriadão de Corpus Christi aqui no Brasil, começa o show do IPO do bilionário Elon Musk, da sua empresa de foguetes SpaceX, que pretende aí captar 75 bilhões de dólares numa operação que pode avaliar a companhia em cerca de 1,75 trilhão de dólares. Deve ser dinheiro suficiente para ir daqui até Marte, né, Débora? Exatamente isso. É um pouquinho, né? Dá uma certa tranquilidade, digamos assim, né, Theo? Meu querido, muito obrigado. Pois é, bom feriado para você. Eu só te vejo aqui novamente na segunda-feira, Theo. Vou descansar esses dias, então bom feriado. Na segunda a gente se encontra por aqui. Bom feriadão. Tchau, tchau. Obrigada.